A maioria das plantas que estão neste momento nos centros de jardinagem americanos vai estar morta nos seus vasos antes do verão acabar. Não porque você fez algo errado, mas porque ninguém lhe disse quais é que realmente sobrevivem. Estas 16 plantas perenes voltam todos os anos, aguentam seca, aguentam abandono, aguentam tudo. E a planta número 11 fica mais bonita quanto menos lhe tocar. Vamos a isto. Antes da planta número 1, escreva agora mesmo nos comentários em que estado dos Estados Unidos está a fazer jardinagem, porque a sua zona USDA muda completamente quais destas plantas vão funcionar melhor para si. Eu vou estar a indicar zonas específicas durante todo o vídeo. Encontre a sua e preste atenção. Planta número 1, Sedum. Cada folha guarda água dentro do próprio tecido como um reservatório natural. O sedum não depende de você se lembrar de o regar. Ele depende de si próprio. Observações documentadas mostram o sedum estabelecido a sobreviver entre 6 a 8 semanas sem qualquer rega e a recuperar sem danos permanentes. Tente isso com qualquer outra coisa no seu jardim de vasos e veja o que acontece. Sedum plantado em solo rico e fortemente fertilizado cresce alto, mole e pouco atraente. Sedum plantado em solo magro e ligeiramente mais pobre fica compacto, colorido e estruturado. Pare de o fertilizar completamente. A planta recompensa o seu abandono com melhor forma, melhor cor e melhor estrutura todas as estações. Para variedades, Autumn Fire produz cachos de flores cor de cobre rosado a partir do início do outono e fica direita nos vasos sem cair. Dragon's Blood cresce baixo com folhagem vermelha intensa que fica ainda mais dramática quando as temperaturas caem. Matrona é alta e arquitetônica, com caules cor de borgonha e flores rosa empoeirado que parecem desenhadas por um profissional, sem qualquer esforço da sua parte. Se está nas zonas 3 a 9, isso cobre o Maine, todo o Midwest, o noroeste do Pacífico, o sul e a maior parte dos estados das montanhas. O sedum cresce como perene e resistente ao frio sem precisar de proteção. Nas zonas mais quentes, dele sombra à tarde no pico do calor de verão e ele responde igual de bem. Regue o sedum bem fundo apenas uma vez quando o plantar. Depois, reduza para uma vez a cada 2 ou 3 semanas durante o verão. Quando as temperaturas caem no outono, pare de regar por completo. O espetáculo de cor de outono que ele oferece vai ser o melhor de todo o seu jardim de vasos. E é aqui que a maioria das pessoas estraga tudo com a próxima planta sem fazer ideia do verdadeiro inimigo escondido na própria embalagem que compraram. Amigos, subscrevam o canal e deixem um gosto. Isto ajuda mesmo muito. Planta número 2, lavanda. A lavanda evoluiu em encostas rochosas mediterrânicas, com quase nenhum nutriente no solo e quase nenhuma capacidade de retenção de umidade. O solo de envasamento que retém umidade é o assassino principal da lavanda. O solo que a maioria das pessoas usa automaticamente é exatamente o que a mata. E aqui está a correção. Misture o seu solo de envasamento normal com 1/3 de perlita grossa antes de plantar. Use vasos com um mínimo de 3 furos de drenagem e nunca coloque pratos por baixo. Essa única mudança torna a lavanda quase indestrutível em vasos. Para variedades, Ridicot é violeta profundo, compacta e a inglesa mais resistente ao frio que existe, sobrevivendo até a zona 5. Se está no sul ou nos estados da costa do Golfo, fenomenal é a sua variedade. Aguenta calor e umidade melhor que qualquer outra lavanda e funciona com fiabilidade nas zonas 6 a 9. Se a fragrância é a sua prioridade, Grosso tem uma concentração de óleos essenciais maior do que qualquer outra variedade e floresce continuamente do início até o fim do verão. Nunca fertilize lavanda em vasos, nem uma vez na estação inteira. Nutrientes ricos produzem crescimento mole e fraco, com fragrância diminuída. A concentração de óleos essenciais, que cria tanto o aroma como as propriedades naturais repelentes de insetos, na verdade aumenta quando a planta está ligeiramente esfomeada. O abandono não é apenas aceitável com a lavanda, é a técnica correta. Pode mover a lavanda para exatamente onde se senta lá fora. Em noites quentes, roce a folhagem com a mão ao passar. Os óleos libertam-se de imediato.
Tem ali um espaço pessoal perfumado e repelente de mosquitos, que custou $3 e um vaso de 5 galões. Se ainda está a ouvir e ainda não subscreveu, deixe-me explicar o que isso significa de forma prática. O YouTube vai parar de mostrar este conteúdo no seu feed. Não vai abrandar, vai parar. O algoritmo só entrega vídeos com regularidade dos canais que reconhece que segue. Eu publico todas as semanas conteúdo prático sobre jardinagem em vasos, baseado em experiência real. Conteúdo que poupa dinheiro, poupa tempo e impede que compre plantas condenadas a falhar antes do fim do verão. Carregue em subscrever agora. É grátis. Sempre será grátis. E demora menos tempo do que demorou a ouvir esta frase. Planta número 3. Sálvia russa. Assim que a sálvia russa estabelece raízes, floresce continuamente durante 4 meses inteiros. 4 meses de flores azul-violeta sobre caules branco-prateados. A maioria das perenes com flor dá 4 a 6 semanas de cor. A sálvia russa dá 4 meses. E a próxima planta faz algo que nenhuma outra na sua varanda consegue fazer. Ela entrega plantas novas sozinha, sem você pedir. Sem pragas. Veados afastados por completo. A folhagem aromática repele insetos de forma natural. E mesmo depois da floração terminar, a estrutura prateada e arquitetônica dos caules dá interesse genuíno no inverno, quando todos os outros vasos da sua rua parecem nus e abandonados. Nas zonas 4 a 9, do Minnesota até a Geórgia e até a costa do Pacífico, a sálvia russa cresce como perene fiável, que pede exatamente uma tarefa de manutenção por ano. Cortar a 15 centímetros no fim do inverno. É só isso. 30 segundos de trabalho. Em troca, ela volta mais cheia e com mais flores que na estação anterior. Essa troca é quase ridiculamente justa. Na zona 4 especificamente, mova o vaso encostado a uma parede protegida, virada a sul, antes da geada forte. Nas zonas mais quentes, ela pode comportar-se como semi-perene, mantendo a estrutura prateada dos caules durante invernos suaves e dando-lhe interesse no vaso o ano inteiro sem qualquer esforço adicional. Mais uma coisa sobre a sálvia russa que a maioria do conteúdo de jardinagem nunca menciona. Ela fica melhor num vaso do que no chão. O sistema de raízes contido na verdade encoraja um crescimento mais compacto e direito do que o plantio em solo aberto. Você não está a comprometer esta planta ao colocá-la num pote, está a melhorá-la. Planta número 4. Sempre vivas. Esta é a única planta de vaso que tenta ativamente dar mais plantas sem você pedir. Ela simplesmente multiplica-se sozinha e entrega o resultado às suas mãos. A roseta-mãe, chamada galinha, produz continuamente rosetas mais pequenas à volta da sua margem exterior. Esses são os pintinhos. Cada pintinho é uma planta geneticamente completa e totalmente independente. Pode separá-lo com os dedos, colocá-lo num vaso fresco com um pouco de terra, e ele estabelece-se sem qualquer tratamento especial. A galinha-mãe floresce uma vez ao fim de vários anos e depois morre. Mas nessa altura já produziu pintinhos suficientes para encher vários vasos várias vezes. A planta substitui-se a si própria e expande a sua coleção ao mesmo tempo. Para variedades, cobweb está coberta de fios brancos finos pela superfície da roseta que parecem exatamente teias de aranha delicadas. Ela faz as pessoas pararem o que estão a fazer. Red Beauty passa de verde para borgonha profundo à medida que as temperaturas caem no outono. A mudança de cor começa no fim do verão e atinge o pico já perto do inverno. Pacific Blue Ice produz rosetas azul-cinza que parecem quase artificiais. E há um detalhe sobre estas plantas que muda completamente quantos pintinhos vão receber. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Se está nas zonas 3 a 8, o que cobre a esmagadora maioria dos Estados Unidos continentais, as sempre-vivas aguentam geada forte sem qualquer tipo de proteção. Elas evoluíram em ambientes alpinos, os Alpes suíços, os Cárpatos, cumes rochosos expostos em altitudes elevadas, com verões escaldantes e invernos amargos e quase nenhum solo. O seu jardim de vasos, mesmo um abandonado,
é genuinamente luxuoso em comparação. Esta planta tem sobrevivido a condições mais duras do que qualquer coisa no seu quintal há milhares de anos. Elas prosperam em vasos com apenas 10 centímetros de profundidade, ideais para parapeitos de janela, vasos de parede e pequenas varandas onde vasos mais profundos não são práticos. Já alguma vez cultivou sempre vivas e elas multiplicaram-se da forma como deveriam. Porque algumas pessoas recebem dezenas de pintinhos numa só estação a partir de uma única planta, e outras pessoas quase não recebem nenhum. A diferença reduz-se a uma coisa específica: tamanho do vaso e drenagem. Uma galinha num vaso apertado e mal drenado coloca toda a sua energia em sobreviver. Uma galinha num vaso bem drenado, com espaço para se espalhar, coloca a sua energia em reproduzir-se. Eu vou cobrir exatamente como configurar isso corretamente na secção final deste vídeo. Mas escreva nos comentários a sua experiência agora, porque eu quero mesmo saber quantas pessoas já estão a cultivar estas plantas e a obter os resultados que merecem. Planta número 5, Catnip Walker Slow. Esta planta floresce durante 6 meses seguidos em vasos americanos. 6 meses. A maioria das anuais não consegue isso, e o catnip volta todos os anos. Do início da primavera até ao fim do outono, Walker Slow produz nuvens contínuas de flores azul-violeta sobre caules curvos com folhagem cinza esverdeada e aromática. As borboletas são fortemente atraídas. Vai ter atividade visível de vida selvagem à volta dos seus vasos durante todo o verão, sem ter plantado nada especificamente para isso. A folhagem liberta um aroma herbal quando lhe roça, que a maioria dos insetos que mordem acha profundamente desagradável. Está a receber cor, vida selvagem e repelente natural de pragas de uma única planta. Quando a primeira floração começa a parecer cansada a meio do verão, corte a planta inteira pela metade. Parece severo durante uns 10 dias, depois ela volta com uma segunda floração que é muitas vezes mais forte que a primeira. Recebe 2 ciclos completos de floração de uma única planta numa só estação. E é exatamente esse passo que a maioria das pessoas evita por medo, perdendo semanas inteiras de cor todos os verões sem perceberem por quê. Nas zonas 3 a 8, Walker Slow é totalmente resistente ao frio e precisa de água apenas uma vez por semana depois de estabelecida, mesmo no pico do calor de verão. Nas zonas mais quentes, sombra à tarde evita que a folhagem queime no calor extremo, mas a planta funciona com fiabilidade durante toda a estação de crescimento. Agora, compare o catnip diretamente com as petúnias, a planta de vaso mais comprada na América. As petúnias precisam de ser limpas a cada 2 ou 3 dias, fertilizadas todas as semanas, substituídas por completo todos os anos. O catnip precisa de uma poda por estação, zero fertilizante e volta mais forte todas as primaveras durante anos. A única razão pela qual mais americanos não estão a cultivar catnip em vasos é que os centros de jardinagem ganham significativamente mais dinheiro a vender-lhe petúnias todos os anos. Essa é a resposta honesta. Neste momento, quero que faça uma coisa antes de avançarmos. Carregue no botão de gosto deste vídeo. Não por mim, porque cada gosto diz ao YouTube que este conteúdo merece ser mostrado a outros jardineiros pela América inteira, que estão a gastar dinheiro todas as primaveras em plantas condenadas a falhar antes do fim do verão. Um toque seu coloca esta informação à frente de alguém que precisa dela. Alguém que matou a mesma anual 3 anos seguidos e nem sabe que estas plantas existem. Vale 1 segundo do seu tempo. Planta número 6. Hosta Sum and Substance. As hostas são na verdade mais bonitas em vasos do que em plantios em terra. Não igualmente bonitas, mais bonitas. E a razão é específica. Os vasos eliminam as lesmas, o destruidor principal da folhagem das hostas em plantios no chão. Os vasos eliminam problemas de drenagem. As hostas apodrecem em solo mal drenado, mas prosperam em terra de envasamento bem gerida. E os vasos dão portabilidade. Move-os para o seu melhor local de exposição no verão e para um sítio protegido antes da geada forte do outono. Não está a comprometer as hostas ao plantá-las em potes. Está a dar-lhes melhores condições do que o solo lhes dá.
Sum Substance produz folhas enormes em tom dourado esverdeado, com até 45 centímetros de largura, que brilham na sombra como se estivessem iluminadas por dentro. Alcyon tem folhagem azul empoeirado, que é naturalmente resistente a lesmas, e fica limpa e atraente toda a estação sem qualquer intervenção. Patriot tem folhas verde escuras com margens brancas nítidas, que parecem pintadas à mão por alguém que sabia exatamente o que estava a fazer. E o que vou dizer a seguir muda completamente quanto tempo a sua hosta vai durar nesse vaso. Nas zonas 3 a 9, uma das gamas de resistência ao frio mais amplas de qualquer perene de sombra disponível para jardineiros americanos, as hostas aguentam geadas fortes com fiabilidade. Nas zonas mais frias, mova os vasos contra uma parede protegida ou para uma garagem sem aquecimento antes da geada forte. Nas zonas mais quentes, apenas sol da manhã. Sombra à tarde é essencial para manter a folhagem limpa durante o calor de verão. Uma hosta num vaso bem gerido não precisa de ser substituída. Nunca. Ela divide-se naturalmente a cada poucos anos. Você separa-a em 2 ou 3 plantas que vão para vasos novos com terra fresca. Eu tenho hostas em vasos a entrar no seu 12º ano. A planta original de $3 já produziu divisões suficientes para encher 8 vasos. Essa é a matemática da jardinagem perene que os jardineiros de anuais nunca chegam a viver, e é uma das coisas mais satisfatórias deste passatempo inteiro. Planta número 7. Coral Bells, Euchera. A Euchera está disponível em borgonha, prata, verde-lima, caramelo, laranja e quase preto. Mais variação de cor do que a maioria das plantas com flor. E essa cor está presente desde o momento em que a planta sai da dormência na primavera até a geada forte no outono, ou o ano inteiro nas zonas 7 a 9, onde fica sempre verde. Você não está à espera da estação de floração. Tem cor nos seus vasos desde o primeiro dia. Pellacy Purple produz folhas borgonha profundo, que parecem quase pretas em certas luzes. Um dos efeitos de folhagem mais dramáticos disponíveis na jardinagem em vaso. Lime Hickey é dourado esverdeado elétrico, que ilumina cantos sombrios como nenhuma outra planta consegue. Caramel produz tons quentes laranja-âmbar, que mudam ao longo da estação. Parece genuinamente diferente todos os meses do início da primavera até o fim do outono. Nas zonas 4 a 9, a Euchera é resistente ao frio com fiabilidade. Nas zonas mais frias, a folhagem pode achatar-se durante geadas fortes, mas recupera limpa na primavera. Nas zonas mais quentes, fica sempre verde e dá cor e estrutura ao vaso os 12 meses do ano. A maioria das pessoas coloca-a em sombra densa e depois pergunta-se por que é que a cor desbota. A Euchera produz a sua cor de folhagem mais intensa em luz indireta brilhante, ou 2 a 3 horas de sol matinal suave, não em sombra densa. Quanto mais densa a sombra, mais lavada fica a cor. Mova os seus vasos de Euchera para onde apanhem a luz da manhã e veja a intensidade da cor mudar dentro de 2 semanas. E essa pequena mudança faz mais diferença do que qualquer fertilizante que algum dia comprou na sua vida. Subscreva este canal agora mesmo, e quero dizer-lhe exatamente por que é que isso importa para além da razão padrão. Todas as semanas, eu publico conteúdo construído especificamente à volta daquilo que os jardineiros americanos enfrentam de verdade. Não conselhos genéricos que funcionam na teoria. Informação específica, baseada na sua zona, baseada em experiência real, que funciona no seu quintal de verdade e no seu clima de verdade. Se está nos seus 50 ou 60 anos e já passou primaveras a mais a substituir plantas que não aguentaram o inverno, este canal existe especificamente para si. Carregue em subscrever agora. É grátis. Sempre foi grátis. E a informação continua a chegar todas as semanas, esteja ou não pronto para ela. Faça com que o YouTube lhe entregue. Planta número 8. Astilbe. Quando as pessoas veem a astilbe em flor, assumem que é difícil. Ela produz plumas penugentas que parecem saídas de um arranjo de florista profissional, e as pessoas assumem automaticamente que aquele nível de beleza exige aquele nível de esforço. Não exige. E em vasos, a astilbe funciona melhor do que em qualquer plantio em terra que alguma vez vai ver.
No chão, a astilbe depende totalmente daquela umidade que o solo à volta consegue segurar. No verão seco, a astilbe plantada na terra sofre. As plumas saem mais pequenas e o período de floração encurta-se. Num vaso, você controla exatamente quanta água a planta recebe. Esse controlo produz plumas maiores, períodos de floração mais longos e folhagem mais limpa do que qualquer plantio em terra no mesmo jardim. O vaso não é um compromisso para esta planta, é uma melhoria. Bridal Veil produz plumas brancas puras que brilham na sombra com uma elegância que faz as pessoas pararem a meio da conversa. Fanal tem flores vermelho profundo a erguer-se sobre folhagem bronze escura, uma das combinações de cor mais dramáticas disponíveis na jardinagem de sombra em vaso, em qualquer lugar. Sprite é compacta, rosa concha, perfeita para vasos mais pequenos e ganhou mais prêmios do que quase qualquer outra variedade de astilbe na horticultura americana. Nas zonas 3 a 8, a astilbe é totalmente resistente ao frio e volta com fiabilidade todas as primaveras, com mais hastes florais que na estação anterior. Ao contrário da maioria das perenes tolerantes à seca desta lista, a astilbe prefere genuinamente umidade consistente, o que os vasos tornam simples de gerir. Sol da manhã com sombra à tarde é a colocação ideal nas zonas mais quentes. E há um detalhe sobre as plumas gastas que muda tudo no aspecto do seu vaso já no fim do outono, e quase toda a gente faz exatamente o oposto. Depois da floração terminar, não corte as plumas gastas de imediato. Deixadas em pé até ao outono, elas passam para um castanho rousset quente, que dá interesse genuíno ao vaso até quase ao fim do outono. Depois, corte-as no fim do outono ou no início da primavera. Qualquer um dos momentos funciona perfeitamente bem. Planta número 9. Feto japonês pintado. Este feto faz as pessoas pararem de andar e perguntarem o que é, todas as vezes. A coloração prata e borgonha parece pintada à mão fronde por fronde. É completamente natural. É completamente sem esforço de cultivar. E faz uma coisa num arranjo sombrio de vaso que mais nenhuma planta desta lista consegue fazer. Acrescenta uma qualidade metálica, quase luminosa, que faz tudo à volta parecer mais intencional. Burgundy Lace tem tons púrpura mais pronunciados do que a variedade padrão e é a mais dramática de todas as opções de feto pintado disponíveis para jardineiros americanos. Ghost é quase prata pura, quase luminoso em sombra densa, e uma das plantas de folhagem visualmente mais marcantes que pode colocar num vaso, independentemente do preço. O clássico Pictum, prata cinza com uma nervura central borgonha a correr por cada fronde, continua a ser uma das variedades com melhor desempenho depois de décadas de presença nos viveiros americanos. Resistente nas zonas 3 a 8, morre por completo no inverno e volta com fiabilidade na primavera com mais hastes do que antes. Aqui está uma coisa específica que a maioria das pessoas faz mal. Não corte as frondes velhas no outono. Deixe-as em pé durante o inverno. Elas dão isolamento natural à coroa durante as geadas fortes. Remova-as no início da primavera, quando vir crescimento fresco a emergir da base. Esse momento protege a planta durante o seu período mais vulnerável. Compare o feto japonês pintado diretamente com fetos verdes padrão em vasos. Os fetos verdes padrão parecem exatamente aquilo que são. O feto japonês pintado parece algo de um arranjo de designer. Os cuidados são completamente idênticos. O resultado visual está numa categoria totalmente diferente. Se está a cultivar um feto num vaso, cultive um que mereça o seu lugar todos os dias que está sentado na sua varanda. Planta número 10. Bergenia Winterglow. Esta é a planta que prova que a jardinagem em vaso não acaba quando o verão termina. Enquanto todas as outras perenes na sua varanda entram em dormência, a bergenia está a mudar de cor, a manter a estrutura e a preparar-se para florescer antes do inverno acabar. E o que ela faz a seguir é algo que você nunca esperaria de uma planta no fim do inverno. Na primavera, ela produz cachos de flores rosa antes da maioria das outras perenes ter sequer saído da dormência. Muitas vezes ainda com geada matinal no chão. Durante o verão, as folhas grossas e brilhantes dão ao vaso uma estrutura forte. No outono, essas folhas começam a passar para borgonha vermelho profundo à medida que as temperaturas caem.
E durante o inverno, a folhagem sempre verde mantém a forma e a cor, enquanto todos os outros vasos à volta parecem vazios e esquecidos. Resistente nas zonas 3 a 8, tolera sombra densa, seca, solo pobre e temperaturas bem abaixo de zero depois de estabelecida. Nas zonas mais frias, o espetáculo de cor de inverno é, na verdade, o mais dramático. As temperaturas mais baixas produzem os tons borgonha mais profundos, e o contraste contra a neve ou geada é genuinamente impressionante. Eu tenho vasos de bergênia que nunca foram fertilizados desde o plantio, regados quando me lembro, o que no inverno significa quase nunca. Nunca foram divididos. Todas as primaveras florescem antes de eu ter sequer pensado em abrir os outros vasos da estação. Esse é o padrão que cada planta desta lista cumpre, e a bergênia cumpre com menos esforço do que quase todas. Aqui está uma coisa que quero que faça agora mesmo. Pense numa pessoa na sua vida que continua a gastar dinheiro no centro de jardinagem todas as primaveras, continua a perder plantas a meio do verão e continua a achar que o problema é ela. Não é ela. São as plantas que ela está a escolher. Mande este vídeo a essa pessoa agora mesmo. Não precisa de mensagem, basta o link. Essa única ação pode poupar-lhe anos de frustração e centenas de dólares. Carregue em partilhar. Faça-o antes de se esquecer. Planta número 11. Black Eyed Susan, Rudbeckia. Esta planta floresce do verão até o outono, atrai pintacilgos diretamente para os seus vasos e fica mais florida a cada ano que passa. E também não pede quase nada de si depois da primeira estação. Uma Black Eyed Susan madura produz entre 80 e 120 flores ao mesmo tempo no pico de floração. Não ao longo da estação inteira, ao mesmo tempo. A massa de amarelo dourado contra os centros escuros cria um impacto de cor nos vasos que é quase impossível de replicar com qualquer outra planta única no mesmo escalão de preço. Goldsturm é a variedade de referência, premiada, fiável, compacta o suficiente para vasos a florir continuamente por 3 meses seguidos. Prairie Sun tem pétalas amarelas com centros verdes em vez de escuros, um aspecto mais fresco e mais contemporâneo que se destaca do padrão. Cherry Brand produz tons cobre-laranja invulgares que a separam por completo de qualquer outra perene amarela com flor da sua coleção. E há um detalhe sobre esta planta que muda a forma como você a olha para sempre. Resistente nas zonas 3 a 9, a Black Eyed Susan funciona melhor no segundo e terceiro ano do que no plantio inicial. O sistema de raízes fortalece-se durante o inverno e produz mais hastes florais a cada estação seguinte. Uma planta que compra agora vai ser mais impressionante na próxima primavera e ainda mais impressionante na primavera seguinte. Você não está apenas a comprar uma planta, está a fazer um investimento que cresce sozinho no seu jardim de vasos. Deixe as cabeças de semente em pé durante o outono e o inverno. Pintacilgos, chapins de polpa e tentilhões alimentam-se delas ativamente do meio do outono até o fim do inverno. O seu vaso transforma-se numa estação de alimentação para a vida selvagem que não custa nada para operar depois da planta estabelecida. Planta número 12, orelha de cordeiro, Stachys. Aqui está a planta que eu prometi no início, aquela que fica mais bonita quanto menos de tocar. E quero que perceba exatamente por quê. Porque a ciência por trás disto é uma das coisas genuinamente mais fascinantes da jardinagem em vaso. A orelha de cordeiro vem de encostas rochosas escaldadas pelo sol na Turquia e no Irão. As folhas estão cobertas de pelos brancos prateados muito densos. Esses pelos não são decoração, são um sistema de sobrevivência. Eles refletem a luz intensa do sol para evitar que a folha sobreaqueça. Eles prendem uma fina camada de ar seco contra a superfície da folha para abrandar a perda de umidade. Quando rega a orelha de cordeiro a mais, esses pelos achatam-se contra a folha, prendem umidade em vez de ar e a planta apodrece de fora para dentro. Quando rega a menos, os pelos ficam em pé, ficam prateados e a planta fica mais marcante a cada semana de seca. O abandono não é um erro com esta planta, é a técnica correta de cultivo. Big Ears produz folhas com até 15 centímetros de comprimento, a variedade mais dramática para mostrar em vasos e a que gera mais reações dos visitantes.
Helen von Stein raramente produz flores, o que significa que toda a energia da planta vai diretamente para produzir a folhagem prateada. A melhor variedade se o impacto visual puro é a sua prioridade. Silk Fleece é mais pequena e mais compacta, perfeita para arranjos mistos, onde precisa de um toque prateado sem uma presença dominante. Resistente nas zonas 4 a 8. Nas zonas mais quentes, dê sombra à tarde. Os pelos densos conseguem aguentar sol intenso, mas o calor extremo do sul, combinado com umidade, cria condições fora daquilo para que a planta evoluiu. Coloque a orelha de cordeiro ao lado de quase qualquer outra planta de vaso, e ela faz uma coisa que essas plantas não conseguem: convida ao toque. Antes de fechar este vídeo, eu vou contar-lhe os 3 segredos que matam mais plantas em vaso do que seca, frio e abandono juntos. Quase ninguém sabe isto. Segredo número 1. Drenagem mata mais plantas do que seca. O assassino número 1 das perenes em vaso na América não é regar a menos, é regar a mais combinado com má drenagem. As raízes em terra encharcada não conseguem aceder ao oxigênio. Elas sufocam e apodrecem. E quando vê o dano na folhagem, já é tarde demais. Cada vaso precisa de no mínimo 3 furos de drenagem de meia polegada. Adicione uma camada de 5 centímetros de gravilha grossa na base antes de pôr a terra. Nunca coloque pratos por baixo de perenes tolerantes à seca. A água deve escoar visível em 15 a 20 segundos depois de aplicada. Segredo número 2. O tamanho do vaso decide tudo. Uma perene num vaso de 25 centímetros precisa de água de 2 em 2 dias no verão. A mesma planta num vaso de 40 centímetros precisa de água de 3 em 3 dias. A mesma planta num vaso de 60 centímetros precisa de água uma vez por semana. Tamanho mínimo para cada planta desta lista: 40 centímetros de diâmetro. No inverno, os vasos pequenos congelam até o fundo. Uma perene num vaso pequeno na zona 5 quase não tem isolamento entre as raízes e a geada forte. A mesma planta num vaso grande tem massa térmica que protege as raízes através de temperaturas que matariam o vaso pequeno. Segredo número 3. A mistura correta de terra. Nunca use terra de jardim normal. Demasiado pesada, drena mal. Nunca use terra de envasamento barata. Quase só casca, segura a umidade a mais. A receita correta é 50% de terra de envasamento de qualidade, 30% de perlita grossa, 20% de composto. Drena bem, segura a umidade suficiente, alimenta lentamente sem fertilizante sintético. Todas as primaveras, retire os 5 centímetros do topo e substitua por composto fresco com fertilizante granular de libertação lenta. 10 minutos por vaso, uma vez por ano. E é aqui que está a verdadeira moral desta história. As plantas que falham na América todos os verões não falham porque os jardineiros são maus. Falham porque o sistema das lojas vende plantas erradas a quem não tem culpa. As perenes desta lista voltam todos os anos, ficam mais fortes e pedem menos do que qualquer anual. Você não precisa de gastar mais, precisa de escolher melhor. Agora responda nos comentários: por que é que continua a comprar plantas que sabe que vão morrer em vez de mudar para estas que vivem para sempre? Se este vídeo lhe abriu os olhos, deixe um gosto e subscreva o canal agora.